Sabe, quando a gente pensa em adolescência, aquela fase ali dos 12 aos 24 anos, a primeira imagem que vem é de confusão, de desafio, né? Mas olha só, a ciência está mostrando uma coisa completamente diferente. Um período de um poder, uma coragem e uma criatividade absurdos. Então, bora mergulhar nisso. Pois é, essa é a grande pergunta. Muita gente encara essa fase como uma tempestade que a gente precisa atravessar, sabe? Algo para ser tolerado. Mas a ideia aqui é virar essa chave. Mostrar que adolescentes não estão aqui só para sobreviver a esse período. Eles podem e deveriam florescer justamente por causa dele. Então, para começar, vamos derrubar alguns mitos. Essas ideias que todo mundo repete, a ciência já provou que elas não são só falsas, mas que podem ser bem prejudiciais. A gente vai quebrar cada uma delas e entender por que elas simplesmente não fazem mais sentido. E isso já nos joga direto na nossa primeira sessão. O que a gente acredita sobre os adolescentes, isso molda e muito a forma como eles se enxergam e se comportam. Se a mensagem é negativa, isso acaba limitando o potencial deles. Agora, uma visão positiva, isso ajuda a florescer. Vamos pegar o primeiro mito, aquela culpa nos hormônios. Sim, claro, os níveis hormonais aumentam, mas eles não são os grandes vilões da história. O que está realmente por trás do comportamento adolescente são mudanças gigantescas no cérebro. Pensa nisso como uma grande reforma, uma remodelagem super intensa e, mais importante, super necessária para o futuro. E aquela ideia de independência total? Essa frase do Mark Twain é simplesmente genial para ilustrar isso. O movimento saudável não é de isolamento, sabe? É de interdependência. Os adolescentes começam a ver os pais como pessoas de verdade, com defeitos, e isso é parte de aprender a se relacionar de um jeito novo. Eles se apoiam mais nos amigos, claro, mas sem cortar os laços com os adultos. Agora, a gente chega numa parte muito legal. Sabe aqueles comportamentos que muitas vezes preocupam a gente? Eles são, na verdade, o outro lado da moeda de 4 qualidades incríveis que estão surgindo no cérebro. Vamos chamar de superpoderes. Essa tabela resume a essência da adolescência. Primeiro, a busca por novidade. O lado bom, paixão, aventura. O risco, impulsividade. Depois, o engajamento social, que cria laços fortes, essenciais, mas pode levar a um certo afastamento dos adultos. Aí vem a intensidade emocional, que enche a vida de energia, mas que também pode levar a uma reatividade extrema. E por fim, a exploração criativa, que questiona tudo e gera inovação, mas que também pode causar uma crise de identidade. O segredo é sempre lembrar que existem esses dois lados. Tá, mas por que essas 4 qualidades aparecem com tanta força justo agora? A resposta está na biologia. Vamos dar uma olhada em como o cérebro adolescente está literalmente se reconstruindo. Tem um neurotransmissor chamado dopamina que tem um papel fundamental aqui. Na adolescência, o sistema de dopamina fica superativado. Isso não quer dizer que os riscos não são vistos, mas que as recompensas, a emoção, ser aceito pelo grupo, a diversão, tudo isso parece muito, mas muito maior e mais atraente. Na balança mental daquele momento, os prós simplesmente gritam mais alto que os contras. E olha que processo fascinante, a poda sináptica. O cérebro adolescente literalmente corta as conexões neurais que não estão sendo usadas para fortalecer as que são importantes. Isso quer dizer que as atividades, os interesses, as experiências de um adolescente estão esculpindo a arquitetura do cérebro adulto dele. É um período de use ou perca total. Entender o que acontece no cérebro já é muito poderoso, mas ter uma ferramenta prática para navegar por tudo isso é ainda melhor. Vamos para a próxima sessão ver como isso funciona. O conceito aqui é a visão mental. É basicamente a habilidade de enxergar a mente, tanto a nossa quanto dos outros. Pensa nisso como uma espécie de inteligência emocional e social, que permite a gente entender sentimentos, pensamentos, intenções, em vez de só reagir ao que está na superfície. E essa visão mental se apoia em 3 pilares. O primeiro, a percepção, que é olhar para dentro. O segundo é a empatia, que é conseguir entender o outro. E o terceiro, a integração, é o que junta tudo, o que cria equilíbrio ao conectar as diferentes partes de nós mesmos e dos nossos relacionamentos. Para entender a integração, a gente pode usar a metáfora do rio do bem-estar. Uma vida saudável flui como um rio, de forma flexível. Num lado da margem, a gente tem o caos, que é se sentir sobrecarregado, sem controle. Do outro lado, a rigidez, se sentir preso e inflexível. A integração é o que nos mantém navegando ali, no meio do rio. E olha só que legal, tem um exercício bem simples para ajudar a gente a encontrar esse centro. Colocar uma mão no peito e a outra na barriga, respirar e fazer uma pressão leve.
Isso ajuda a acalmar o sistema nervoso. É uma forma física de voltar para o centro sempre que a gente sentir que está indo para o lado do caos ou da rigidez. Isso tudo nos traz para a nossa conclusão. A meta, então, não é só passar pela adolescência sem grandes arranhões. É aproveitar o poder desse período para construir uma vida inteira com mais vitalidade e propósito. E aqui está o ponto principal. E se essa essência da adolescência for exatamente o que a gente precisa para ter uma vida adulta vibrante? Muitos adultos reclamam que a vida ficou chata, isolada, sem graça. Será que não foi porque perderam aquelas 4 qualidades? A busca pelo novo, a conexão com os outros, a intensidade e a criatividade? Manter essa essência viva parece ser fundamental. Essa citação de Goethe resume tudo, né? A nossa responsabilidade. Quando a gente enxerga um adolescente não como um problema, mas como um potencial a ser nutrido, a gente ajuda esse potencial a se realizar. A nossa percepção pode, literalmente, se tornar a realidade deles. E para fechar, fica essa pergunta para reflexão. A adolescência não é uma fase para ser deixada para trás, mas uma fonte de vitalidade para ser integrada na vida toda. Como é que a gente pode, em qualquer idade, continuar buscando o novo, se conectando de verdade, sentindo com intensidade e explorando com criatividade? A resposta para isso, ao que tudo indica, é a chave para uma vida com muito mais significado.